Se fosse preciso escolher um símbolo para o modernismo brasileiro, seria a tela Abaporu, de Tarsila do Amaral. Mas, curiosamente, a pintora, nascida em Capivari, interior de São Paulo, em 1886, não estava no Brasil quando aconteceu a célebre Semana de Arte Moderna de 22. Estava em Paris, onde tomou contato com os vanguardistas europeus. Eu não fiz parte da semana, mas eu trouxe elementos, por exemplo, novos de pintura no ano seguinte. Tarsila só conheceu Oswald de Andrade, um dos líderes do modernismo paulista, após a Semana de 22, numa breve passagem por São Paulo. Apresentado ao poeta por Anita Malfatti, passou a integrar com os dois, mais Mário de Andrade e Menotti del Picchia, o chamado Grupo dos Cinco. A identificação entre Tarsila e Oswald ia além da arte. Quando ela volta a Paris, o escritor vai ao seu encontro. Alternando temporadas na capital francesa e no Brasil, Tarsila refina o traço e pinta uma tela que define seu estilo. A negra, figura agigantada sobre fundo geométrico e folha de bananeira, profundamente brasileira e com proporções míticas que correspondiam ao primitivismo das vanguardas. 5 anos depois, já casada com Oswald, Tarsila presenteia o marido com um quadro ainda mais estranho, com uma personagem disforme, de pés robustos e cabeça pensativa. Intrigados, Oswald e o amigo Raul Bopp, também poeta, enxergaram ali o homem plantado na terra e batizaram o quadro de Abaporu, que em Tupi-Guarani significa homem que come. Com essa tela, Tarsila havia materializado visualmente as ideias lançadas no famoso Manifesto Antropófago de 1928, em que Oswald define a cultura brasileira pelo movimento de canibalizar, deglutir influências externas para recriá-las. Em 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York abala a economia mundial e leva a oligarquia brasileira à bancarrota, encerrando a vida glamurosa do casal que acaba se separando. Artista de renome, Tarsila realiza várias exposições individuais e trabalha na Pinacoteca do Estado de São Paulo, mas é acusada de subversão por seu engajamento político, chegando a ser presa pelo governo Getúlio Vargas. Nome de destaque na primeira Bienal de São Paulo, que também dedica a artista uma sala especial na edição de 1963, ela participaria ainda da 23ª Bienal de Veneza em 64. Mas a consagração maior viria em 1969, a retrospectiva Tarsila 1918-1968, no MAM do Rio, pouco tempo antes de sua morte em São Paulo, aos 86 anos. Maria Filipa de Oliveira. Se você não conhece essa mulher, aqui vou lhe dizer, através de um cordel, o melhor que pude fazer, uma homenagem a ela que escrevi com prazer. Descendente de africanos, especificamente do Sudão, uma mulher nasceu em Taparica, uma ilha onde reinava a escravidão, pedacinho de Salvador, a primeira capital desse Brasilzão. Maria Filipa de Oliveira, um pouco de sua história aqui vou lhe contar. Relembrar sua memória, esquecida no dito popular, uma mulher guerreira, praticante de capoeira, que para a independência da Bahia, sua luta foi exemplar. Quando nasceu não se sabe, mas sim o lugar, Itaparica, cresceu como escrava, era pobre, mas de saúde rica. Tempos depois ganhou a liberdade e dela fez algo de valor. Não apenas de si própria, mas de todo sonhador. Em Itaparica, uma ilha tão bela, Maria trabalhava honestamente, preparava os mariscos e vivia sorridente. Mulher alta, de corpo exuberante, coragem e beleza seduzente. A independência do Brasil nem todos aceitaram, mas com luta e coragem, forte, não hesitaram. Maria liderou e as mulheres lutaram a favor da liberdade, contra o racismo batalharam. Maria Filipa pensou, traçou um plano imponente, antecipar-se aos portugueses que chegavam lentamente. Soube das embarcações, convocou sua gente
e com 40 mulheres lutaram bravamente. 42 embarcações saíram de Portugal, com destino ao Brasil, com um objetivo final, de a independência contestar com um grande arsenal. Escondidos eles estavam, mas com muita inteligência, as mulheres reunidas, símbolo de resistência, seduziram os soldados com tamanha competência. Seduzidos e alegres, o plano foi alçado. No meio da floresta, sem roupa, enganados, pelas atraentes mulheres, com cansanção foram surrados. Cansanção é uma planta que arde de tal jeito. Quando toca na pele, como queimadura é seu efeito, e se sem roupa tiver, azar é do sujeito. Enquanto os guardas eram surrados, embarcações eram queimadas, diminuindo assim a força dessas aqui chegadas, pela raça feminina dessas mulheres arretadas. Por conta disso, Portugal perdeu gente contra a independência desse povo tão valente. Esse é um dos feitos de Maria desse jeito, corajosa e inteligente. Além desse feito, atuou como enfermeira. Nessa guerra tão difícil, essa linda marisqueira teve tantos outros atos e mostrou-se ser guerreira. Que então essa mulher seja assim lembrada, que nos livros e na escola sua história seja contada com grande reconhecimento dessa guerreira arretada. Essa foi um pouco da história de Maria Filipa de Oliveira, brasileira, viveu no século XIX, que foi tão importante para a independência da Bahia e do Brasil. Pesquise e conheça mais. Era uma vez uma menina negra chamada Dandara. Ela nasceu livre, mas desde criança se uniu aos quilombolas para lutar contra a escravidão. Cresceu e se casou com Zumbi. E por sua força e coragem, se tornou a líder do Quilombo dos Palmares, lá na Serra da Barriga. Dandara não descansava e parecia até se multiplicar. Caçava, lutava capoeira, traçava estratégias de defesa e treinava todos para o ataque. Seu nome era sinônimo de luta, e ela era tão corajosa que tomou a frente e guerreou para defender o seu povo. Mas os ataques que cercavam o quilombo foram aumentando. A coroa portuguesa tentou até fazer um acordo de paz, mas o acordo dava liberdade só para alguns escravizados. Dandara disse não. Ela queria a liberdade de todos e continuou a batalha. Encurralada pelo exército português, ela não se rendeu e, como uma heroína, lutou pela liberdade até a morte. Virou lenda, mas seus ideais e sua voz ainda ecoam. Dandara são muitas. Resista como uma garota. O que eu quero no Dia Internacional da Mulher? Consciência, respeito, equidade salarial, fim do assédio sexual de todas as formas, fim do racismo. Você, homem, mulher, sociedade, governo, é capaz de me dar esse presente? Reconhecer verdadeiramente que temos todos e todas os mesmos direitos? Que esse dia te estimule a perceber e mudar isso? Se sim, eu agradeço desde já em nome de todas nós.